Quero que você feche os olhos por um instante. Apenas um momento de pausa no meio de tudo que tem pressionado seu peito. E respire devagar, porque neste exato segundo, enquanto essas palavras chegam até você, Deus está dizendo algo tão profundo e tão verdadeiro que pode mudar o peso que você carrega. A primeira palavra que Ele tem para você hoje é esta: eu conheço o seu cansaço. Eu vejo cada batalha que ninguém mais enxerga. E eu não vim te cobrar forças que você não tem. Vim te oferecer descanso. Sabe aquela sensação de estar sempre correndo, sempre tentando dar conta, sempre sentindo que não é suficiente? Deus conhece cada detalhe disso. Cada noite em que você deitou exausto, cada manhã em que acordou sem vontade, cada lágrima que escondeu para não preocupar ninguém. Ele vê tudo e não está decepcionado com você. Muito pelo contrário. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus faz um convite que parece impossível de tão simples, mas que é exatamente o que sua alma precisa ouvir agora. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Percebe a delicadeza disso? Jesus não está pedindo que você produza mais, que seja mais forte, que resolva tudo sozinho. Ele está dizendo que o descanso verdadeiro, aquele que atinge as camadas mais profundas do seu ser, só é encontrado quando você para de tentar carregar tudo e permite que ele entre nesse lugar de fadiga. Imagine por um momento uma pessoa caminhando sob o sol escaldante, carregando malas pesadas, tropeçando, suando, sentindo as pernas fraquejarem e, de repente, alguém aparece ao lado dela e diz: "Deixa eu carregar isso para você." É exatamente isso que Jesus está fazendo agora. Ele não quer que você continue assim, arrastando o peso da vida sozinho, fingindo que está tudo bem quando por dentro você está desmoronando. Deus conhece o nome de cada uma das suas batalhas. Ele conhece aquela conta que não fecha no fim do mês e te tira o sono. Conhece aquele relacionamento que te machuca, mas que você não sabe como consertar. Conhece aquela doença que te assusta, aquele sonho que parece cada vez mais distante, aquela solidão que aperta o peito mesmo quando você está rodeado de gente. E sabe o que ele faz com tudo isso? Ele não minimiza, não ignora, não manda você ser forte e seguir em frente como se fosse fácil. Ele se aproxima, como um pastor que encontra a ovelha ferida no caminho, e com mãos cuidadosas, ele te acolhe. Isaías, capítulo 40, versículo 11, nos mostra essa imagem linda. Como um pastor, ele cuida de seu rebanho, reúne os cordeiros em seus braços e os carrega junto ao peito. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Você é esse cordeiro. Você é essa ovelha que ele carrega com tanto cuidado. E hoje, neste momento, ele quer que você saiba que está tudo bem não estar bem. Está tudo bem admitir que você está cansado, que precisa de ajuda, que não aguenta mais fingir. Porque é justamente nesse lugar de honestidade, quando você tira a máscara e se apresenta diante de Deus do jeito que realmente está, quebrado, exausto, confuso, que a graça dele encontra espaço para operar. Não é na sua força que o milagre acontece, é na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. E enquanto você ouve essa primeira palavra, permita que ela desça do seu entendimento até o seu coração, como uma água fresca que lava a poeira da jornada, porque Deus está dizendo: "Filho, filha, você não precisa mais carregar isso sozinho. Eu estou aqui, e meu descanso é real, é profundo e é para você." E agora que você entregou o peso do cansaço, que permitiu que Deus o visse como você realmente está, vem a segunda palavra. E ela é tão poderosa quanto necessária para este momento da sua vida. Eu estou restaurando o que foi quebrado em você, e nada do que foi perdido ficará perdido para sempre. Quantas vezes você já olhou para trás e sentiu que perdeu tanto no caminho?
Quantas vezes contemplou as ruínas do que um dia foi bonito e se perguntou se haveria alguma possibilidade de reconstrução? Talvez seja um relacionamento que se despedaçou. Talvez seja um sonho que morreu. Talvez seja uma versão de você mesmo que ficou para trás, enterrada debaixo de decepções, mágoas e desilusões. E nesse olhar para as coisas quebradas, você pode ter chegado à conclusão de que é tarde demais, que não há mais jeito, que o melhor a fazer é simplesmente aceitar as perdas e seguir em frente carregando as cicatrizes como lembretes permanentes do que não deu certo. Mas Deus não pensa assim. Ele não olha para as ruínas da sua vida e vê impossibilidade. Ele olha e vê oportunidade. Em Joel capítulo 2, versículo 25, está escrito algo que precisa ecoar dentro de você hoje. Devolverei a vocês o que foi devorado pelos gafanhotos cortadores, os gafanhotos devoradores, os gafanhotos destruidores e os gafanhotos devastadores, meu grande exército que enviei contra vocês. Isso significa que Deus não apenas restaura, Ele devolve. Ele não apenas conserta, Ele restitui. Tudo aquilo que foi roubado de você, tudo aquilo que foi devorado pelas circunstâncias, pelas escolhas erradas, pelas injustiças, pelas perdas, Deus tem um plano de restauração completa. E quando Ele restaura, não é uma reconstrução improvisada, não é um remendo que vai durar pouco, é uma recriação. Ezequiel capítulo 37 nos conta a visão do vale de ossos secos, aqueles ossos espalhados, sem vida, sem esperança, e Deus pergunta ao profeta: poderão esses ossos tornar a viver? E o que acontece em seguida é um milagre de restauração absoluta. Os ossos se juntam, os tendões aparecem, a carne se forma, a pele cobre tudo, e finalmente o sopro de vida entra naquilo que estava completamente morto, e eles se levantam como um exército. Esse é o poder restaurador de Deus. Ele não está limitado pelo estado em que as coisas estão. Ele não precisa de condições favoráveis para agir. Ele é o Deus que chama à existência aquilo que não existe. E hoje Ele está chamando de volta à vida tudo aquilo que você considerava perdido. Imagine agora uma luz dourada, suave e quente, descendo sobre as áreas mais machucadas da sua história, aquelas feridas que você escondeu porque tinha vergonha, aquelas partes de você que foram rejeitadas, humilhadas, desprezadas. Essa luz não é agressiva, não queima, não dói. Ela simplesmente toca, e onde ela toca, as coisas começam a se reorganizar. As memórias dolorosas perdem o poder de te paralisar. Os medos que te controlavam começam a se dissolver. A culpa que te condenava encontra o perdão. E você, que estava desmoronando, começa a se reerguer, não pela sua própria força, mas porque a presença de Deus está operando uma obra profunda e silenciosa dentro de você. Salmo 147, versículo 3, diz: Ele cura os de coração partido e cuida de suas feridas. Repare que não diz que Ele ignora as feridas ou que espera você sarar sozinho. Ele cuida. Ele se envolve pessoalmente no processo de cura. E se hoje você está ouvindo isso, com o coração ainda sangrando, ainda sentindo a dor aguda de algo recente, ou a dor crônica de algo antigo que nunca cicatrizou direito, saiba que o médico das almas está ao seu lado, e ele não vai embora até que você esteja completamente restaurado, completamente curado, completamente inteiro de novo. Com o coração mais leve e a alma em processo de cura, chegamos à terceira palavra, e ela vem cheia de futuro, cheia de promessa, cheia de direção. Eu tenho um plano de esperança para você, e tudo o que você passou não foi em vão. Existe um versículo que talvez você já tenha ouvido antes, mas hoje ele precisa ganhar um significado novo, precisa sair do papel e entrar na sua realidade. Jeremias capítulo 29, versículo 11 declara: Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus não está improvisando com a sua vida. Ele não está reagindo aos seus erros, tentando consertar os estragos às pressas.
desde antes de você nascer, desde antes de qualquer escolha errada, desde antes de qualquer tempestade que você atravessou, Deus já tinha um plano. E esse plano não mudou. Suas circunstâncias podem ter mudado, seus caminhos podem ter tomado desvios, você pode ter se perdido mais vezes do que consegue contar, mas o propósito de Deus para a sua vida permanece firme, porque não depende de você ser perfeito, depende dele ser fiel. E ele é, sempre foi e sempre será. Sabe aquela sensação de estar navegando sem rumo, sem saber para onde ir, sem enxergar um futuro claro? Deus quer tirar essa névoa dos seus olhos hoje. Ele quer que você compreenda que mesmo quando você não sabe o próximo passo, Ele sabe. Mesmo quando tudo parece incerto e assustador, Ele está no controle. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconhecer o Senhor não significa ter todas as respostas. Significa convidar Ele para caminhar ao seu lado, para iluminar o caminho, para guiar seus passos. E quando você faz isso, quando você abre mão de tentar controlar tudo e se rende à direção divina, algo sobrenatural acontece. As portas que pareciam trancadas começam a se abrir. As oportunidades que pareciam impossíveis começam a surgir. As pessoas certas aparecem no momento certo. Os recursos que faltavam começam a chegar. Porque Deus não apenas tem um plano, Ele também tem o poder de realizar esse plano. E nada pode impedi-lo quando Ele decide agir. Imagine agora que você está em um labirinto escuro, tentando encontrar a saída, batendo nas paredes, voltando para os mesmos lugares, exausto de tanto tentar. E de repente, uma luz lá de cima ilumina o caminho todo, mostrando exatamente por onde você deve seguir. Essa é a sabedoria de Deus. Ela não te deixa perdido. Ela te guia com clareza. E hoje, neste momento, Ele está iluminando o próximo passo que você precisa dar. Talvez seja um passo de perdão. Talvez seja um passo de coragem. Talvez seja um passo de recomeço. Talvez seja simplesmente um passo de confiança, onde você solta tudo nas mãos dele e diz: Senhor, eu não sei como, mas eu creio que o Senhor sabe e isso me basta. E quando você dá esse passo, ainda que tremendo, ainda que inseguro, Deus encontra você no meio do caminho e confirma que você está indo na direção certa, porque o plano dele sempre inclui esperança, sempre inclui futuro, sempre inclui vitória, porque Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele te trouxe até aqui para te levar além de tudo o que você consegue imaginar neste momento. E chegamos então à quarta e última palavra, a mais importante de todas, aquela que sustenta todas as outras, aquela que precisa ser gravada tão fundo no seu coração que nada jamais consiga apagar. Você é amado sem condições, sem mérito, sem necessidade de provar nada, simplesmente porque eu escolhi te amar. Quantas vezes você já tentou se convencer de que Deus te ama, mas lá no fundo, uma voz sussurrava que você não merece, que você errou demais, que você não é bom o suficiente? Quantas vezes a culpa te afastou da presença dele, porque você acreditou que só poderia se aproximar depois de estar melhor, depois de consertar tudo, depois de ser digno? Mas o amor de Deus não funciona assim. Ele não espera você estar pronto para te amar. Ele te ama agora do jeito que você está, com todas as suas falhas, com todos os seus medos, com todas as suas cicatrizes. Romanos capítulo 5, versículo 8, nos revela algo revolucionário. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos, não depois que melhoramos, não depois que nos arrependemos, não depois que nos tornamos dignos, quando ainda éramos. Isso significa que o amor de Deus não é uma recompensa pelo seu comportamento, é um presente incondicional. 1 João capítulo 4, versículos 9 e 10, aprofunda ainda mais. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós,
Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor dele veio primeiro. Antes de você clamar, ele já tinha enviado a resposta. Antes de você buscar, ele já tinha vindo ao seu encontro. Antes de você saber que precisava, ele já tinha providenciado a solução. E esse amor não é frágil, não é passageiro, não é condicional. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, declara com uma certeza inabalável: pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar você desse amor. Nenhum erro do passado, nenhuma falha do presente, nenhuma incerteza do futuro. O amor de Deus é a força mais poderosa do universo, e ele está direcionado para você agora mesmo. Imagine que você está envolto por um manto de luz dourada, quente e protetora, e esse manto não se afasta quando você tropeça, não desaparece quando você duvida, não se retira quando você falha. Ele permanece, sempre. Porque o amor de Deus não depende de você merecê-lo, depende dele ser quem ele é. Amor puro, perfeito, eterno. E hoje, enquanto essas 4 palavras ecoam dentro de você, Deus quer que você compreenda que tudo o que ele tem feito, está fazendo e ainda vai fazer na sua vida tem uma única fonte: o amor incompreensível e imensurável que ele sente por você. E se há algo que você pode levar deste momento, que seja isso: você é amado, você é visto, você é cuidado, você importa para Deus mais do que você consegue entender. E nada, absolutamente nada, pode mudar essa verdade. Se essas palavras tocaram seu coração hoje, se você sentiu a presença de Deus chegando perto, falando diretamente com você, eu quero te convidar, com todo carinho e com toda sinceridade, a se inscrever neste canal. Não é apenas um clique, é uma forma de você dizer: sim, eu quero continuar recebendo essas palavras. Eu quero que essa oração continue chegando até mim. E mais do que isso, eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários o que Deus falou com você hoje. Qual dessas 4 palavras tocou mais fundo? Qual parte da sua história você gostaria que levássemos em oração nos próximos vídeos? Porque este canal não é só meu, é nosso. É um lugar onde pessoas como você e eu nos encontramos para buscar a presença de Deus juntos. Conte sua história. Sugira temas que estão no seu coração. Me ajude a trazer mais conteúdos como este, porque cada comentário, cada interação, cada testemunho fortalece essa corrente de fé e leva essas orações para ainda mais lares, para ainda mais corações que precisam ouvir que Deus os ama, que não estão sozinhos, que há esperança. Que o Senhor te abençoe grandemente, te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê paz. Até o próximo encontro e lembre-se, você é profundamente amado por Deus.